O Senado mexicano aprovou uma proposta que prevê o aumento de tarifas de importação para 12 países, incluindo o Brasil. Vamos conversar mais uma vez com o Alan Gani para a gente entender de onde veio essa ideia do Senado mexicano, aquela pressão de Donald Trump, talvez tenha dado um pouco de força para a aprovação dela? É exatamente isso, Soraya. Trata-se de uma pressão de Donald Trump, porque o que acontece, né? Uma forma de você driblar a tarifa protecionista é exportar para um país intermediário, né, como uma espécie de um hub, e deste país você manda para o país que você tem interesse de exportar o seu produto. Então, por exemplo, né, no caso da China, a China exporta para o Vietnã, era uma forma de driblar a tarifa dos Estados Unidos, e do Vietnã exporta-se para os Estados Unidos. Então, o Vietnã foi apenas ali um intermediário. E esse raciocínio vale também para o México. Então, os Estados Unidos entenderam, né, que uma forma de driblar as tarifas protecionistas que os Estados Unidos impuseram contra vários países era justamente exportar para o México e do México para os Estados Unidos. E aí muita pressão do Trump, né, do governo Trump, em cima do governo mexicano, e é claro que o México e os Estados Unidos têm uma relação bastante próxima, o México tem bastante interesse econômico nos Estados Unidos, e aí acabou cedendo à pressão e coloca-se tarifas protecionistas na ordem de 20% a 35% para diversos setores, o que atinge a economia brasileira e de outros países, inclusive também a China. E aí o México tem robustez para segurar essa onda, o Gani? Eu pergunto isso porque nós chegamos a ver aí nos Estados Unidos muita pressão interna também exatamente por causa de tarifação. O México aguenta firme isso? Olha, uma boa pergunta. Aguenta porque tem a retaguarda dos Estados Unidos. Agora, é claro que isso também não vai ser fácil, Nonato, porque a que custo que vai aguentar? Porque, evidentemente, os outros países acabam reagindo. O que a gente observa, né, em toda essa guerra tarifária é que, diferentemente do passado, os Estados Unidos não conseguem mais colocarem as suas tarifas de uma maneira unilateral. Isso porque o mundo mudou, os países se reorganizaram, né, há um protagonismo maior também dos países emergentes. Então, provavelmente, a China vai reagir. E aí, como é que fica o México com uma reação da China, né? Que tipo de reação que a China também vai colocar em cima do México? A gente viu que a China teve poder de reação em cima dos Estados Unidos, e os Estados Unidos recuaram em relação às tarifas protecionistas, porque a China ameaçou não exportar mais as terras raras, produtos minerais, para os Estados Unidos. Então, neste tabuleiro aí geopolítico e econômico, ele não é tão simples quanto era ali no final da década de 90, hoje com o protagonismo maior dos países emergentes. Vamos pegar esse mesmo tema para a gente conversar aqui com os nossos comentaristas. Gani, obrigada pelas suas explicações, até daqui a pouquinho. Deise, além dessas reações esperadas, né, tanto da China e também por parte do Brasil, essa medida pode, de alguma forma, tensionar ainda mais as relações comerciais com países, né, com grandes blocos como o BRICS? Pode sim, né, Soraya? O que a gente vê é essa tensão que chega no México. Em primeiro lugar, tem a tensão com os Estados Unidos e tem a guerra comercial com a China, né? E aí eles acabam retaliando o Brasil, que mais uma vez, num mundo que está cada vez mais protecionista, quem não negocia acaba perdendo. E aí o Brasil acaba de novo, né, aquilo que a gente sempre fala aqui, reagindo ao fato consumado. E como o Brasil, na sua política externa, não tem uma negociação diplomática muito firme com o México, ele acaba ficando dependente dessas alterações de humor e principalmente dessas alterações econômicas, né? Os Estados Unidos pressiona aqui a guerra comercial com a China, então vamos tarifar ali o Brasil para proteger a nossa economia interna. E aí o Brasil só depois vai reagir porque não tem justamente essa economia externa fortalecida. Roberto Mota, e por onde passa essa reação? É na busca de novos mercados, como ocorreu assim que os Estados Unidos fizeram aquele tarifaço antes de um acordo com o Brasil? Essa busca por novos mercados é uma atividade permanente da iniciativa privada. Isso não é uma iniciativa governamental. Agora, essas tarifas são mais um capítulo desse reajuste do comércio internacional. É possível entender as tarifas impostas pelo México
contra a China, por exemplo. Deve ter sido pressão americana. É mais difícil entender as tarifas que o México impôs ao Brasil, porque os próprios Estados Unidos retiraram a maioria das tarifas que eles haviam colocado sobre as importações brasileiras. É difícil entender também essa posição do México, porque não faz muito tempo uma missão do governo brasileiro esteve lá no México e voltou cheia de esperanças sobre um relacionamento comercial mais rico com aquele país.